O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava. Mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com espírito impuro ouviu falar de Jesus, foi até ele e caiu aos seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia e da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse: deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. A mulher respondeu: é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair. Então Jesus disse: por causa do que acabas de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu de tua filha. Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, rádio ouvintes que nos acompanham pelas redes sociais. Vamos continuar hoje analisando Gênesis. Lembrem-se, Gênesis é o local mais explícito do manual de instrução humana. Ali sabemos quem somos nós, como que Deus nos criou. O resto que veio depois é cegueira. O homem se perdeu do seu manual. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Mas antes de criar Eva, Deus caminhava com Adão no jardim. Então São João Paulo II dizia: nós temos um vazio chamado vazio original, que só Deus preenche. O vazio que Deus preenchia Adão. Ou seja, não adianta casal achar que um vai dar conta de saciar toda a carência do outro, porque existe um vazio de carência infinito que só Deus preenche. Por isso que tem casais que ninguém entende, tá? Casa com a pessoa, gente boa, bonita, inteligente, carinhosa, e mete o chifre nela, né? Todo mundo fala assim: mas pra que tá cheio? Ah, não, mas não conhece entre quatro paredes. Não, mas muita gente que às vezes é próximo. É porque, se não preencher o vazio, vai procurar chifre em cabeça de égua. Esse vazio originário, só Ele preenche, mais ninguém. Então o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e trouxe a Adão para ver como o chamaria. Adão nomeou cada animal, mas não encontrou nenhum que fosse semelhante a ele, né? Fosse capaz deles se doarem, uma relação recíproca. Não encontrou nenhum. Então Deus fez cair um sono profundo sobre Adão. Quando ele se adormeceu, tirou-lhe uma das costelas e fechou com carne. As feministas: porque a costela é humilhante, isso é machismo. Não sabe nada de Bíblia, não sabe nada, não sabe nem o que é mulher. Feminista, a última pessoa que sabe o que é mulher, né? Na verdade, aqui é uma prefiguração disso aqui, dessa costela. O que nasceu dessa costela? O que saiu? Sangue e água. Água simboliza o quê? Batismo. E o sangue? Eucaristia. Batismo e Eucaristia resume o quê? Aí,
igreja. Então quer dizer que o casal é ícone da união de Cristo e a igreja. Como Cristo deu a sua vida para a igreja, um deve dar a sua vida ao outro, como casal, na doação, não no uso, no descarte, no uso do seu próprio prazer. Doação. Porque o casal é ícone, prefiguração. Aqui é prefiguração, hoje é ícone, se refere, é uma iconografia da união de Cristo e a igreja. Por isso que a costela, alguns padres da igreja também falam que a costela também está no meio, para dizer que a dignidade é a mesma, né, do homem. É uma outra simbologia dos padres da igreja. Adão exclamou: esta sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne. E ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Depois do pecado entrou a poligamia. Tanto é que Davi era poligâmico, Abraão, os meninos dos olhos de Deus eram poligâmicos. E Deus não corrigia na época. Por quê? Porque o povo estava tão afastado, tão cego, que Deus teve que fazer uma revelação progressiva na história. Primeiro ele revelou que se deve adorar só um Deus, monolatria. Depois, lá para os profetas, ele disse que só existia um Deus, monoteísmo. E depois a moral, que era um monte de deuses. Quando chegou em Jesus, Marcos 10, eles falaram: Moisés permitiu o divórcio. Sim, mas pela dureza dos vossos corações. No princípio, aí ele falou de Gênesis, no princípio não foi assim. O homem deixará a sua casa, a mulher, e os dois tornarão uma só. Então quando chegou até Jesus, ele voltou à origem, como que Deus queria que fosse. Entende, não? Então não é que Deus aprovava a poligamia, ele tolerava, até que a humanidade fosse bem formada, até que a revelação fosse chegar no ápice, que é Cristo. Quando chegou em Cristo, ele retoma essa fase aqui, ó. No princípio não foi assim. Lembra disso? Então ele mostra que desde o início Deus criou o homem e a mulher para serem fiéis e uma só carne, doação total. Ora, ambos estavam nus, Adão e sua mulher, e não se envergonhavam. Por quê? Porque antes do pecado, Adão tinha plena consciência de que o seu corpo, a sua vida, era para se doar totalmente, assim como o pai se doa ao filho. A mulher, com o seu corpo, tinha plena consciência que deveria se doar. Com o pecado, por que se cobriu? Porque entrou a cobiça, o desejo de usar o corpo. Por isso quando a mulher anda hoje com o shortinho quase no rego, né? Não tem aí? Com um top que mostra tudo. O que ela gera? Cobiça. Faz os outros terem desejo, cobiça. Então, a cobertura, a modéstia, é uma forma de se proteger contra a cobiça. Se o homem e a mulher se amassem a tal ponto de saber que um nasceu para se doar, voltaríamos a andarmos nus. Mas como isso nós não amamos suficientemente hoje, por causa do pecado, gente, o marido não pode cobiçar a esposa. É pecado. A esposa não pode cobiçar o marido. Entende isso ou não? A cobiça não faz parte do plano de Deus. Então essas roupinhas do sex shop aí, né, de máscarazinha, chicotinho e outras coisas mais, são absurdamente graves. Absurdamente graves. Você não é isso. Você não é objeto de prazer. Você é filho, filha de Deus. Você nasceu para o alto.
Cada um tem que entender que primeiro deve se preencher com o amor de Deus para se doar, e não simplesmente ser objeto de uso. E quando se vão em muitos ginecologistas, sexólogos, é que pior ainda, coloca tudo em cima do sexo, tem que apimentar, vai gerando mais escravidão, mais feridas, porque todo sexo para uso gera ferida na alma, porque a alma pensa que é uma doação. Basta você ver uma pessoa que foi abusada, nem teve relação, alguém encostou nas suas partes íntimas na infância, gera um trauma para sempre. Por quê? Por quê? Porque a criança é a mais pura das criaturas. Então ali você vê a gravidade que é usar um corpo. Porque se não fosse tão grave, a criança esqueceria quando crescesse. Aquilo não ia nem... Mas aquilo marca para sempre. Ali você vê... É só você falar, perguntar com quem partilhar que foi abusado na infância, o que ela sente. Quando você cresce e vai entrando na safadagem, né? Na vida, você vai anestesiando a sua consciência, e talvez você não sente tanto como uma criança. Mas ali é um sinal do como fere uma alma ser usado. Não, padre, mas eu estou namorando, mas eu estou amando. Aí eu estou tendo uma relação sexual, mas eu amo ela. Ah, que hipocrisia. Relação sexual é no matrimônio, para doação e gerar vida. Unitivo e procriativo não podem ser separados. Ah, mas e se tirar o útero? Mas diferente. Mas você tem a mesma relação que poderia gerar vida. Por isso que em 4 paredes não pode tudo. É pecado grave outros tipos de sexo. O oral somente para preparar, né? Não é 4 paredes pode tudo. Vocês não são objetos. Não são objetos. Eu já tive que falar para maridos: a sua mulher não é uma cachorro, uma vaca. Respeita. Estava nervosinho, né? Porque eu estava atrapalhando a relação mais apimentada. Não é. E nós temos que aprender isso, gente, com o amor de Deus. Isso só tem sentido com o amor de Deus. Sem o amor de Deus, nós não vamos entender isso. Nós não podemos entender algo tão grande. Por isso que os jovens hoje, quando você fala de castidade, eles não entendem nada, porque não é catequizado, não sabe o que é o amor de Deus, não sabe o que é doação, não sabe o que é Cristo e igreja. Mas a igreja não deixa por quê? Por que a igreja não deixa? Nada a ver que não deixa. Isso vai contra a natureza humana, né? E no Evangelho, nós temos aí uma situação que, se fosse hoje, Deus me livre, né? A pessoa, se eu falar para alguém: padre, me confessa, não fica bem agora dar aos cachorrinhos. Era um trauma para 100 anos, terapia. A cidade inteira ia ficar sabendo: o padre me chamou de cadela, de cachorrinho. Não é assim? Ou não? Fala a verdade, você não ia ter uma feridinha bem difícil de curar. E o que essa aqui respondeu? Ela ficou feridinha com terapia? Não. É verdade, Senhor. Mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair. Em outra parte fala: jamais vi tamanha fé, né? Por causa do que disse, vai. Não é que Jesus quis humilhá-la. Aqui a gente vai vendo que Jesus conduz. Aqui primeiro é que Jesus veio para resposta aos judeus, mas ele conduz para buscar as pessoas humildes. Gente, pessoa humilde é imbatível. Quem é humilde de verdade? Que estou longe, estou anos-luz de uma pessoa humilde. Mas quem é humilde de verdade, ninguém tira a paz dela. Ah, você é competente, feio. Eu sou o que sou diante de Deus. Dorme igual uma pedra. A pessoa orgulhosa, você fala um pouquinho da crítica dela, não pode te ver daqui 10 anos na festa, que sai correndo de bico.
Que vida infeliz de quem é orgulhoso. Concorda comigo? A pessoa mais poderosa do mundo não é o Trump, nem o Xi Jinping. É quem é humilde, o mais humilde do mundo. Porque ele domina a si mesmo. Domina seus ódios, suas paixões. Vive imbatível, ninguém tira a paz deles. Só que ser humilde é para gente grande, não é para qualquer um. Qualquer reborréia é petulante, revida, tem ódio, tem vingança, tem mágoa. Qualquer reborréia. Agora, essa resposta aqui, você tem que ser grande demais. Em outras palavras, pequeno demais diante de Deus, criancinha demais diante de Deus. A criancinha, você fala para ela: você é feia, você é pobre, você não está com nada, nada bala. Por isso que São José Maria Escrivá diz: nós temos que ser uma criança menos de 2 anos. Aí você vai ser a pessoa mais feliz do mundo, né? Quando você chegar numa festa, fulano está falando de você, você vai lá: ô fulano, dá um abraço, dá um beijo, bem molhadinho na bochecha dela. Estou rezando por você. Quem tira a paz de uma pessoa humilde? Quem tira? Ninguém. É a pessoa mais feliz do mundo. Que Nossa Senhora nos ajude, pelo menos chegar na unha de uma pessoa dessa, né? É fácil? Não. Ser humilde é para gente grande.